E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre cinética parte 1. Aqui é o professor Gessé e vamos dar continuidade ao conteúdo sobre catalisadores. Ontem tivemos os fundamentos, tá? As ideias iniciais, como um catalisador age numa reação química, ele acelera um processo de reação química. E esses processos eles têm várias etapas, né? Eles acontecem ali com o choque dos reagentes, formação do complexo ativado e tudo mais. E todo esse processo é chamado de mecanismo, tá bom? E no caso, quando envolve um catalisador, é chamado de mecanismo de catálise. Esse mecanismo de catálise ele pode ser dividido em duas partes: catálise homogênea ou heterogênea. O mecanismo de catálise homogêneo, tá? Esses processos homogêneos são, por definição, isso aqui, ó, processos onde o catalisador e reagentes estão na mesma fase da mistura. Que fases são essas? Fases de agregação, estado físico. Se meu catalisador está na fase gasosa, o meu reagente estiver também na fase gasosa, eu vou ter uma catálise homogênea. Então vamos dar uma olhada aqui na reação bem interessante que envolve aí os clorofluorcarbonetos, os famosos CFCs. Você acho que estuda isso na biologia, na geografia, e também aqui na química ambiental, que são gases que na alta atmosfera eles aceleram, eles catalisam, tá bom? A transformação do ozônio em oxigênio. Então, se são substâncias que catalisam as reações químicas que acontecem lá na atmosfera, logo, eles são catalisadores, tá? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada depois, são os CF6. Então, se ele está transformando aí o ozônio em oxigênio, lembrando, ozônio é o O3, tá? Ele vai se transformar aí em O2, certo? O ozônio O3, né? Sua forma alotrópica aqui, ó, vai se transformar em oxigênio gasoso. Beleza, professor, eu estou transformando o ozônio em oxigênio gasoso, que é o que a gente respira. Sim, mas isso acontece lá na alta atmosfera, tá bom? E o ozônio, de certa forma, ele tem uma característica muito importante, que é de filtrar a radiação ultravioleta. Então, se a concentração de ozônio diminui na natureza, se ele for catalisado por CF6 principalmente, tá? Ele vai perder essa capacidade de filtrar, e aí quem vai sofrer os danos são os seres vivos, tá certo? Então, por isso que lançar esses gases na atmosfera, gerando esses mecanismos de catálise, vai danificar muito, tá bom? E aí, isso acontece porque há a formação de radicais livres, certo? Lá na química inorgânica a gente estuda o que é um radical livre, é aquela substância que tem um elétronzinho desemparelhado. Eu tenho aqui o exemplo cloro, tá? Tá vendo essa bolinha do lado? É um elétron e ele precisa de um elétron para poder se estabilizar. Por isso que é uma espécie muito reativa. Radical livre é uma espécie muito reativa, tá? E ele é derivado justamente desses clorofluorcarbonetos aqui, tá certo? E aí, ó, ele vai reagir aqui com o ozônio, que é o O3, a gente está vendo aqui na reação, e quando ele reage com o O3, ele forma o oxigênio 2 gasoso, mais um outro radical livre, né, que é formado como se fosse um óxido aqui, ó, com radical livre, tá bom? Então, nessa primeira reação aqui, nessa primeira reação, no produto, eu ainda continuo com o radical livre, então esse radical continua reagindo. Ele vai reagir com o excesso de oxigênio 3, que é o ozônio na natureza, tá bom? Ele vai continuar reagindo, é uma segunda etapa da reação, e aí forma novamente o oxigênio gasoso, tranquilo, mas, tá? Perceba que aqui no final sai o radical livre de novo, então é uma reação quase que sem fim, tá? Porque enquanto tiver ozônio, esse cloro aqui vai estar reagindo, também reage com outras espécies. Mas perceba, eu vou apagar aqui para vocês, para a gente poder analisar uma coisa bem importante. O cloro está aqui no reagente, nessa primeira etapa, e no final da reação ele está aqui também. Isso quer dizer que ele é o catalisador. Ele acelera o processo da reação, porque um radical livre é muito reativo, ele acelera a reação química. Ele está no começo da reação e é eliminado aqui nos produtos. Ele não é consumido, tá? Durante a reação química, ele é efetivamente liberado, ele não é consumido efetivamente pelo processo, certo? Então é uma das propriedades importantes dos catalisadores que a gente viu ontem. Então, de certa forma, se eu fosse usar a lei de Hess, né, ele seria cancelado aqui, ó,
tá? E aqui eu tenho uma reação global, né? O ozônio formando oxigênio. Então, é uma reação química, eu vou até limpar aqui para vocês, muito importante, escrevam ela, tá? Coloquem no cantinho, porque são mecanismos de catálise muito importantes que acontecem ligados a problemas ambientais, e isso pode ser cobrado de vocês. De forma gráfica, isso aqui pode ser estudado, um patamar de energia pelo caminho da reação, pelo tempo. Olha só a faixa verde. Essa reação ela levaria todo esse caminho, formar o complexo ativado aqui em cima para depois formar os produtos, tá? Ó, o ozônio formando oxigênio. Com a presença dos radicais livres de cloro provenientes do CF6, ela tem aqui na primeira etapa, nessa primeira reação, essa energia de ativação 1, ó, é a 1, que é a energia de ativação 1. Tu vê que essa barreira toda, ela diminuiu, certo? Ela acaba diminuindo. Na segunda etapa, ainda acaba diminuindo, é um pouquinho mais elevada, mas não tem todo esse processo enorme para acontecer. Então é a reação que acontece bem mais rápido, tá bom? Então, de forma natural, essa reação requer um pouco mais de energia para acontecer, tá? E aí, com a presença desses radicais livres, essa reação acontece bem mais rápido. Isso não é interessante. É um tipo de reação que não é interessante que aconteça tão rápido, tá bom? Então, é assim que tu analisa graficamente. Esses patamares mais embaixo aqui é a presença do catalisador, tá bom? Apenas esses patamares, tá certo? Veja que o ΔH não depende aí, pessoal, da presença do catalisador que tu tem no início e no final, tá? Porque é um processo que depende apenas da etapa inicial e da etapa final. Então, esse é o mecanismo de catálise homogênea, certo? Quando, lembrando sempre que o reagente e o catalisador estão na mesma fase da mistura. Se tiver gasoso, gasoso, se tiver sólido, sólido, líquido, líquido, certo? Então, a gente fica por aqui na próxima parte, que é a parte 2. Eu vou falar sobre a catálise heterogênea, os mecanismos de catálise heterogênea, ok? Então, forte abraço, qualquer dúvida entre em contato.